Olá a todos e a todas. Começa agora mais um Papo de Mãe e hoje a gente vai falar sobre uma pesquisa muito importante feita pelo Instituto Locomotiva em parceria com o Instituto Patrícia Galvão, que fala das mulheres grávidas e puérperas diante do coronavírus. Como que ficaram essas mulheres, Mari, com a doença, com o isolamento social? São várias questões que a gente vai analisar cada uma delas, Mari. O trabalho, as consultas, os exames, a rede de apoio. A gente, então, vai bater um papo sobre cada item dessa pesquisa, Mari. É isso aí, Rô. A nossa entrevistada é a Maíra Saruê, que é socióloga e diretora de pesquisa do Instituto Locomotiva. Então, Maíra, eu queria pedir para a gente começar, para você explicar como é que foi a iniciativa de fazer essa pesquisa para traçar esse cenário desse momento para as grávidas e para as mulheres que acabaram de ter bebê, e como é que foi essa parceria com o Instituto Patrícia Galvão. A iniciativa surgiu em uma conversa com o Instituto Patrícia Galvão, quando a gente pensava que muitas pessoas estavam fugindo dos serviços de saúde por causa da pandemia, né? Então, estava todo mundo querendo evitar hospital, evitar laboratório, se não fosse alguma emergência. E aí a gente se perguntou, como é que ficam as mulheres grávidas? A gente já tinha feito uma pesquisa na época do Zika vírus com mulheres grávidas e achamos que era o momento de ouvir de novo essas mulheres e entender como é que elas estavam levando esse momento em face à pandemia. Então, aí surgiu a ideia da pesquisa, a gente conversou com o Baby Center e a ONU Mulheres que nos apoiaram e fomos então conversar para entender como é que estava esse dia a dia e acabamos entrevistando mulheres grávidas e puérperas, ou seja, aquelas que tinham acabado de ter bebê também. Em relação às mulheres grávidas, explica para a gente o que vocês perceberam, porque a gente sempre fala aqui no Papo de Mãe da importância do pré-natal. E eu imagino, né, essas mulheres no grupo de risco, o medo que elas não tiveram, né, de fazer os exames, as consultas, elas tiveram informação se elas podiam, se elas corriam risco. Como que ficaram essas mulheres durante essa fase? Exatamente. A gente sabe que a gravidez já é um período em que as mulheres ficam bastante inseguras com as mudanças que vêm por aí, com as mudanças do corpo que elas estão sentindo. A pesquisa mostrou que a maioria delas passou a se considerar grupo de risco para a Covid-19 justamente por estarem grávidas. E aí isso causava uma insegurança muito maior. A gente fez o campo entre julho e agosto, quando a gente ainda estava lá no topo da curva de contágio, e essas mulheres mostravam que elas estavam quase que abandonadas, elas não tinham informações, né, específicas sobre esse período de gestação no meio da pandemia. Elas queriam fugir dos laboratórios, mas não podiam porque precisavam acompanhar o pré-natal. Então foi bastante desconfortável, foi um período de muito mais insegurança do que deveria, justamente por causa da pandemia e dessa falta de informação. Maíra, a gente viu, por exemplo, que muitas mulheres deixaram de fazer exames em geral, a população toda. Até no caso da prevenção de câncer de mama, os médicos estão falando numa consequência a longo prazo de não fazer esses exames preventivos. No caso das gestantes, já existe algum estudo em relação a isso? A longo prazo, qual a consequência de terem deixado de fazer o pré-natal adequadamente? A gente viu que as grávidas que acompanhavam a gestação pelo serviço pago, seja convênio ou particular, elas acabaram tendo uma participação maior de teleatendimento. Claro que a consulta presencial, o acompanhamento presencial para o pré-natal é fundamental, mas para algumas questões de rotina, elas conseguiam fazer pelo teleatendimento, por telefone ou por consulta por vídeo. Já as mulheres que fazem o acompanhamento no SUS, elas tiveram menos acesso a teleconsultas. De qualquer forma, o que a gente viu é que a pesquisa mostrou uma demanda clara por políticas alternativas para acompanhamento dessas mulheres, porque elas precisam ser acompanhadas durante esse pré-natal, né? Então, ter o telefone de uma médica que atenda no momento de emergência, para ela não precisar ir para o pronto-socorro, uma série de questões como essa são muito importantes para essas mulheres. Outra coisa que ficou clara também é a questão da informação, porque elas ficavam muito inseguras, até que ponto elas são grupo de risco ou não.
Até que ponto, se elas tiverem um sangramento, por exemplo, elas podem ou não procurar um serviço de saúde, devem ou não, né? Então, esse limiar ficou mais tênue, porque ir para um serviço de saúde passou a ser um risco de contágio para uma mulher que se sente risco para o coronavírus, né? Então, essas decisões ficaram mais difíceis e a pesquisa deixou isso muito claro, essa demanda por mais informação, por mais serviços alternativos de saúde. Muitas estavam na primeira gestação, né? E é difícil para elas avaliarem se de fato elas diminuíram ou não a ida aos exames, aos laboratórios e esse acompanhamento pré-natal. Mas o que aconteceu é que muitas acabaram só saindo de casa porque precisavam fazer esse exame. Então, num período de recomendação de isolamento social, que elas deveriam ficar em casa, elas tinham que sair para fazer os exames e aí, sem saber direito quais medidas preventivas elas deviam tomar especificamente por estarem grávidas. Acho que a gente até pode mostrar, né, Mari, nessa pesquisa, quantas falaram que não tiveram informação. Vamos lá, Rô, eu vou colocar a pesquisa aqui para a Maíra ajudar a gente. Até você quer contar um pouco, Maíra, sobre essa parceria com o Instituto Patrícia Galvão, que tem toda essa preocupação feminista, né, em relação às mulheres, à condição social, porque a pesquisa acaba mostrando como que as desigualdades foram acentuadas, né? Exatamente. Quando a gente fala de gestação, a gente está falando basicamente de mulheres, né? E é super importante ter esse olhar de gênero para elas e que políticas as mulheres demandam especificamente. O Patrícia Galvão tem esse olhar e a gente se somou à organização para fazer esse estudo. Foi super importante também a parceria do Baby Center, que disparou a pesquisa para sua base, e da ONU Mulheres, que nos apoiou institucionalmente, além da UNFPA e Unicef. Uhum. Legal, então a gente tem aqui, olha, 1 em cada 3 mulheres diminuiu a frequência de realização de exames presenciais, e aí da consultas médicas presenciais por conta da chegada do coronavírus. As que foram com medo, né? As que foram numa situação muito difícil de será que eu estou tomando as medidas certas ou não? Será que eu deveria estar indo ou não? Então, essa falta de informação acabou prejudicando. Muitas deixaram de fazer o pré-natal com a frequência necessária e outras foram, mas ainda assim, muito inseguras se estavam fazendo a coisa certa. A pesquisa mostrou que 31% das grávidas não tiveram nenhuma informação sobre o coronavírus durante o seu exame pré-natal. Então, para além desse acesso e da frequência de ida ao pré-natal, o estudo deixou claro que essa pesquisa, que esse acompanhamento precisa estar atualizado para as demandas do momento, né? Então, elas realmente muitas ficaram com carência de informações de como se prevenir. Uhum. Eu acho que uma outra questão que preocupou bastante as grávidas foi em relação à hora do parto, né? O parto é um momento muito importante, com muita expectativa para uma mulher que está grávida. E a pesquisa mostrou que 53% delas não sabiam se poderiam ter um acompanhante ou uma acompanhante no momento do parto. Então, é uma gravidez permeada por uma série de inseguranças para além da própria possibilidade de contágio pela Covid. Por outro lado, quando a gente olha as puérperas, as que tiveram filho ou filha recentemente, a gente vê que 79% puderam ter um acompanhante junto. Então, a gente vê mais uma vez esse gap de informação trazendo uma insegurança, nesse caso, desnecessária. Então, muitas acabaram não recebendo nenhuma visita, nenhuma pessoa que poderia ajudar nesse momento, apoiar, por medo da infecção, do contágio pelo coronavírus. Como que ficaram essas mulheres grávidas, tendo que ir trabalhar e sendo do grupo de risco? E a pesquisa mostrou que praticamente metade das mulheres grávidas, 48%, tiveram a renda diminuída por causa do coronavírus nesse momento, né? Então, naquele momento em que a família está aumentando, que ela precisa de uma renda para ter uma estrutura, a gente viu a renda ser prejudicada, seja porque perderam o emprego, seja porque empreendedoras acabaram faturando menos, e por aí vai. Uhum. Caiu tanto, isso 48% diminuiu a renda pessoal e 60% a renda familiar foi diminuída. E aqui esse dado, Rô, que você comentou das mulheres que mesmo grávidas têm que sair para trabalhar. E aí o item que a gente falou também já sobre a rede de apoio, né? Tão fundamental quando nasce um bebê. A rede de apoio foi diminuída por causa da questão do isolamento social. Então, o que a gente vê na pesquisa, né?
do pré-natal até o nascimento do bebê, todo esse percurso das grávidas sendo prejudicado pela pandemia, e a necessidade de olhar para esse público, de olhar e apoiar essas mulheres, né? Que não têm informação suficiente, que muitas vezes precisam sair de casa para trabalhar, ou que precisariam sair de casa, mas perderam seu emprego e ficaram sem essa renda, que diminuíram aí das consultas, o acompanhamento pré-natal por causa do medo do coronavírus. E esse olhar para as mulheres grávidas demanda um cuidado específico, né? Demanda muita informação. Claro que muita coisa ainda não se sabe. Por exemplo, o estudo mostrou que 4 em cada 10 falam que se fossem contagiadas pela Covid, não amamentariam os seus bebês. Essa questão, se passa pelo leite ou não, se pode ou não amamentar, tem algumas questões que são ainda debatidas cientificamente, mas tudo o que se sabe precisa ser informado a essas mulheres, né? Por exemplo, a possibilidade de ter uma acompanhante na hora do parto. É preciso amparar essas mulheres num momento de insegurança e com um olhar específico para as grávidas. E Maíra, de que maneira que essa pesquisa pode ajudar, ou até como que o Instituto Patrícia Galvão utiliza agora essa pesquisa, até ou mesmo para o poder público utilizar essa pesquisa para definir políticas públicas para esse grupo de mulheres? A ideia da pesquisa justamente é para a gente divulgar e para trazer à tona essa questão, para trazer esse olhar que às vezes fica esquecido, né? Como que a gente está olhando para as grávidas nesse momento? Quais são as demandas específicas dessas mulheres? E acho que nesse sentido a pesquisa trouxe a voz das grávidas e das puérperas para o poder público, pautou as suas demandas, a demanda por informações de forma geral, a demanda por um serviço de saúde que propõe algumas formas alternativas de contato que não só presenciais, mas que mantém a qualidade, né? A demanda por saber, por serviços de apoio para essa mulher que precisa sair para trabalhar ou que perdeu sua renda, e por aí vai, né? Eu acho que a pesquisa tem o poder de amplificar essa voz das mulheres grávidas e pautar para o poder público essas necessidades específicas que essas mulheres têm. Quer dizer, ainda dá tempo, né? A gente chamando atenção para esses pontos, né? Mostrando através dessa pesquisa o que ficou aí faltando para essas mulheres, ainda dá tempo de correr atrás e dar o apoio que elas merecem nessa fase aí tão importante da gravidez e do nascimento dos filhos. Com certeza, muitas mulheres estão grávidas, vão ficar grávidas, a gente não sabe exatamente até quando a pandemia vai durar, então ainda dá tempo de qualificar esse atendimento, de trazer informações e de pensar em serviços específicos para essa parcela tão importante da população. Tá ótimo, muito legal essa iniciativa, parabéns para você e para todos que participaram da pesquisa. A gente conversou aqui com a Maíra Saruê, que é socióloga e diretora de pesquisa do Instituto Locomotiva. Essa entrevista que vai ao ar pelo YouTube do Papo de Mãe e também no podcast Papo de Mãe na Olá Podcasts.